Olá, bem-vindos a mais um estudo bíblico do livro de Daniel. Você que está aí acompanhando a gente pelo Instagram, Jovens Adventistas Brasil, vamos chegando e vamos convidando aí os nossos amigos que também gostam de estudar a Bíblia para compartilhar desse estudo com a gente. Hoje, finalmente, chegamos na parte profética do livro de Daniel aí. Daqui para frente, não prometemos mais nada a vocês de que vão ficar cada domingo num capítulo, porque não vai dar. Sejam bem-vindos aí. Olá, Yavine, a Flávia, que já estão chegando por aqui. Gente, antes da gente começar, comecem a compartilhar aqui com os amigos de vocês, que vocês sabem que gostariam de estudar a Bíblia, de aprender mais sobre Daniel. A gente vai começar aqui, eu já vou chamar a Mayara, e vocês já vão convidando que nós vamos iniciar também a nossa transmissão lá no Facebook e no YouTube, tá bom? Já vão pegando a Bíblia de vocês aí enquanto isso. Deixa eu chamar minha amiga aqui pra gente já falar um oi e a gente iniciar lá também no nosso YouTube, que hoje o assunto vai render. Vai render. Oi, Matheus, tudo bem? Salete, todo mundo que tá chegando por aqui. Oi, amiga. E aí? Você tá bem? Então e você? Que bom, tô bem também. Olha Então tá só. bom. Não tô conseguindo te ouvir pelo fone, vou tirar. Hoje, já avisei pra eles que daqui pra frente a gente não promete mais nada, hein? Que a gente não promete que Não. fica mais uma semana em cada capítulo, porque não dá. Agora daqui pra frente é ladeira, não tem mais promessa não. A Daqui gente pra vai frente até ela onde vem. der. É isso aí. Olha só, alguém tá perguntando aqui sobre o sorteio. Amanhã, o pessoal da Impromove vai fazer o sorteio aí do ganhador do nosso moletom, tudo por ele. E você que ainda não tá participando, a foto oficial tá lá no nosso feed. Então, quem quiser ainda participar, dá tempo. O sorteio é hoje. Então, dá tempo de você participar ainda, tá bom? Miga, vamos lá no nosso Facebook, no nosso YouTube, para podermos iniciar. E você, enquanto isso, aqui no Instagram, vai convidando seus amigos, tá bom? Já pega a sua Bíblia e a gente daqui a pouquinho consegue iniciar aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui se eu consigo conectar o meu fone, porque eu não sei, eu não tô conseguindo ouvir pelo fone. Sem Então o vai, fone. vai sem o Pronto. fone mesmo, então. Vamos começar lá do outro lado então, amiga. Vambora. Bora. Olá, muito bem-vindos a mais um estudo bíblico. Estamos aqui mais uma tarde de domingo. Você que está assistindo em outro horário. Estamos aí estudando o livro de Daniel com minha amiga Mayara. Seja bem-vinda, amiga, de novo. E aí, gente, tudo bem? Oi, Li. Olha só, nós vamos estudar o livro de Daniel, capítulo 7 hoje. Então, você que se interessa por esse assunto, já corre, pega a sua Bíblia, já vai lá, começa a convidar os amigos, compartilha aí o link da transmissão, compartilha aí o link também do YouTube, você que está assistindo pelo YouTube, para que os nossos amigos entrem aqui, dê tempo da gente conseguir iniciar o estudo com todo mundo junto. Boa tarde para o Marcenildo, que está dando boa tarde aqui para nós também. E enquanto isso, vão convidando aí os amigos de vocês. Eu não vou usar esse fone porque não tá dando certo isso. Parou de funcionar. E aí eu vou deixar ele aqui mesmo. E aí vocês me digam aí se estão me ouvindo bem, tá bom? Amiga, vamos orar pra gente começar? Porque hoje o negócio tem que, ó, Vamos, vamos oremos. orar. Antes da oração, a luz tá boa? Tá boa, amiga? Pra mim tá Então boa. tá bom. Então fechou. Se pra você tá bom, é o que vale. Então tá. Então vamos orar. Vamos. Senhor, nós estamos aqui mais um domingo para conversarmos sobre a tua palavra, para aprendermos lições com a tua palavra. E nós queremos que o Senhor nos conduza agora na leitura do capítulo 7 de Daniel e que a gente consiga ler com bastante atenção para poder entender qual foi a intenção de Daniel ao escrever o que ele escreveu. Então abra nossa mente para nós podermos ler o que vamos ler agora e nos guia, por favor. É o que nós pedimos, né? Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, você que está chegando por aqui, compartilha aí que ainda dá tempo, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, e vamos juntos estudar esse tema. Hoje eu vou pedir licença para vocês, pode até ficar aí com reflexo, mas tem muito texto para ler, então eu vou botar o óculos sim, Brasil.
Isso aí. É isso aí. Ponha mesmo. Vamos lá, amiga. A gente até agora estava estudando a parte histórica ali do livro de Daniel, né? A gente acompanhou ali vários capítulos com várias histórias, mas agora é que a gente vai entrar literalmente na parte em que Daniel tem a visão, né? Porque até então a gente estava estudando outros assuntos e os sonhos e as coisas não tinham sido visões de Daniel, né? Não, não. Até então, é o único que tinha sonhado, né? Na história toda aqui tinha sido Nabucodonosor, né? Foram 2 sonhos, Isso. um no capítulo 2, o outro no capítulo 4, né? E no capítulo 2, Daniel até tem uma visão, né, para tudo certinho lá, mas é para explicar para Nabucodonosor o que Nabucodonosor tinha sonhado, né? Sim. Então, não é, digamos assim, eu não consideraria o capítulo 2 como sendo um sonho de Daniel, porque a gente sabe que não foi. Então, eu consideraria aqui o capítulo 7 como, agora sim, Daniel tendo visões, né? Sim. Só para pontuar uma coisa também, Lê, antes de você fazer o seu comentário, embora a gente vá entrar na parte que é chamada de parte profética, né? A gente não pode esquecer que a parte profética, as visões acontecem dentro de uma narrativa. Sim. Né? Então, isso daí a gente precisa entender bem entendidinho para não achar assim, porque até o capítulo 6 foi narrativo e do capítulo 7 para frente não é mais narrativo. Não, são visões que, para serem entendidas, elas aconteceram dentro de uma perspectiva narrativa. Sim, né? E é importante também salientar que muitas coisas que a gente estudou até aqui foram. Essa narrativa é importante, a gente precisa entender a diferença aí, precisa entender o que aconteceu antes. Então, se você perdeu os estudos anteriores, corre lá depois no nosso IGTV, vê os vídeos anteriores, estuda os capítulos do 6 para trás. E no Facebook e no YouTube também estudem os capítulos anteriores para a gente ter uma noção de todo esse contexto, né? Para a gente entender tudo junto. Bora lá, então. Isso. Bora lá. Vamos começar. Capítulo 7, peguem suas Bíblias aí, a partir do verso 1. Visão das 4 bestas. Tá escrito assim na minha introdução ali. E aí... Eu tenho uma raiva das introduções. as introduções. Aí a Mano, introdução... já dá spoiler, velho. Que louco, mano. Espera, vai devagar, né, meu? Tá louco. Se acalme, se acalme. E aí, Jesus. Verso 1. Anteriormente, durante... Parece aqueles seriados que quando começa, fala anteriormente em não sei o que lá, e aí começa a contar o negócio. Igualzinho esse aqui. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. E escreveu o que havia sonhado e foi isto que viu. Então aqui a gente já tem uma importante informação, né, amiga? Não tem uma informação esquisita aí? Então, tem uma importante informação. Não sei se é esquisito ou não. Os nossos amigos aí podem até comentar o que eles acham. Porque tem uma coisa aqui estranha. Muito estranha. Ai, meu pai. Será que o pessoal já sacou qual que é a coisa estranha do texto aqui? Quem estava no estudo da semana passada, comentem aí se vocês perceberam uma coisa estranha. Enquanto o pessoal, a gente dá uma chance pro pessoal poder interagir e colocar aqui pra gente, aí no Face também, né? E no YouTube, enfim. Então, agora quem teve sonhos, né? Como tá escrito aqui, foi Daniel, né? Diz que ele teve um sonho, né? E visões passaram diante de seus olhos quando ele estava deitado na sua cama. Exato. E aqui diz que logo depois ele já escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas, né? O que isso significa, né? Ele vai registrar, aquilo que está registrado aqui foi o que ele sonhou. Então, não é nem a mais nem a menos. O que ele sonhou, entendeu? É o que ele vai registrar. Então, essa informação é importante porque quando a gente chegar lá no final, lá, ele vai repetir novamente essa informação, né? Porque pode ser assim, que alguém ache que tenha ficado faltando alguma coisa, né?
ou que ele tenha esquecido de relatar alguma coisa, ele já começa dizendo que aquilo que ele sonhou é o que ele vai registrar. Sim. Ou, Mas aí no caso, é o aqui, que ele registrou. aí aqui ele disse que durante o primeiro ano de Belsazar, que foi quando Daniel teve um sonho. Pois é, ninguém se manifestou, né? Ninguém se manifestou. Eu tenho uma teoria. Ah, Ou o pessoal tá entendendo tudo, ou o pessoal não tá entendendo nada. ou é todo mundo novo e ninguém assistiu o estudo anterior. Do Ou capítulo 6. mas não tem como, as pessoas que estão aqui, não sei se é todo mundo novo. Também acho que não é. Gente, levanta a mãozinha quem é novo. Levanta a mão assim quem só chegou Não é em hoje. idade, É tá? É novo. quem é novo na live. Quem é novo na live tá chegando hoje. Nunca assistiu nenhum dos nossos estudos, levanta a Nunca, mão. nunca nem vi. Nunca nem nos viu. Nem sabe quem somos nós. Ó, a Aline tá chegando hoje. O Vini tá chegando hoje. A Irene tá chegando hoje. A Eline tá chegando. Tem um monte de O gente Brian, chegando. Lucas. É por isso, então. Nossa, É por isso. então é isso. É por É isso, isso. tá todo mundo quieto. Então vamos dar uma colher de chá. Vamos dar uma colher Mas de chá. você já pegou, né? Eu já peguei. Mas eu queria tanto que alguém pegasse e falasse também, sabe? Porque esse tão. Senão dá a impressão que a gente tá. Cara, tá todo mundo novo aqui, eu tenho uma outra pergunta. Cadê os antigos? Ó, o Carlos Todo mundo já falou sumiu? aqui, ó, eu já vi sim. A Salete também Então, falou. então põe aí, gente, o que é que vocês viram? Interage. Ó, O que é o Vini tá que, é que falando tem? assim, o Belsazar não é o neto de Nabucodonosor? Sim, o Belsazar é o neto de Nabucodonosor. Sim. Mas o que mais de diferente tem aqui nesse primeiro verso? Além de mencionar Belsazar. A Lígia já sabe, eu também. Vocês que disseram, levantaram a mãozinha, põe aí, põe aí. Põe aí pra gente o que você achou. Ó, a Jaque tá dizendo que é nova, está animada. Aqui no Facebook a Raquel disse que já conhece a gente. O Saulo disse que é aluno novo. A Isa é aluna nova. Então, assim, Legal. tem bastante aluno novo agora. Ah, todo mundo bem-vindo, né? É. A Yara disse que viu o estudo passado. Certo. Então, vamos lá, Yara. O que tem de diferente aqui? Ó, vou ler de novo. Vamos lá, de novo. No episódio anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama e escreveu o que havia sonhado, e foi isto que ele viu. E aí, gente? E aí, alguém tá chutando aqui, ó, escrita na parede eu vi, tem a ver com isso. Tem a ver com... Vamos puxar. Vamos lá, ver gente. Se alguém fala. Vamos se lá. Alguém escreve. Se alguém escreve. Aluna nova, Maria Iranilce. O Fábio disse aqui, Daniel teve o sonho e não só interpretou. Daniel teve o sonho dessa vez, exato. Certo. Não, tudo isso que o pessoal tá falando tá certinho. Mas ainda não é essa a questão. Mas que bom que vocês estão observando os outros detalhes. Esses outros detalhes, né? Exato. Então vamos lá. Ó, vamos pensar junto. Na semana passada a gente estudou o capítulo 6, certo? Certo. O capítulo 6, li. Quem era rei no capítulo 6? Capítulo 6, verso 1. O rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias. Então quem que é o rei no capítulo 6? Dario. Aí você vem pro capítulo 7. Quem é o rei no capítulo 7? Belsazar. Qual é o ano do reinado do Belsazar? Primeiro. O que aconteceu no texto? Aconteceu que Daniel teve um sonho. No primeiro ano... o Vini falou aqui, ó. O que aconteceu? Nós voltamos no tempo. Aê, de volta para o passado. De volta Parece de volta para o futuro, que na verdade ele volta para o passado para mudar o futuro, né? Exatamente. Então, se você voltar lá no capítulo 5, você vai ver Belsazar sendo rei. Então, o 6 está no meio, né? Com a história. Então, assim, se a gente fosse pôr numa ordem cronológica,
o livro de Daniel não está numa ordem cronológica, ok? Exato. Os capítulos não estão em ordem cronológica. Uhum. Se nós fôssemos colocar isso em ordem cronológica, o capítulo 7 viria antes do capítulo 5, Isso. tá? Ah, por quê? Porque o capítulo 5 é o último ano do reinado de Belsazar como Isso, rei na porque Babilônia. o 5 já começa dizendo, ó, que muitos anos depois o rei Belsazar deu um grande banquete. Então, o rei já era rei por muito tempo quando esse banquete Sim, aconteceu. Então, o capítulo exato. 7 é antes do 5, na cronologia da narrativa, né? Como é que eu sei que o capítulo 5 é o último do Belsazar? Porque lá no capítulo 5, assistam depois, venham pro IGTV, né, aqui, Isso. e assista os episódios anteriores. O que acontece no capítulo 5? Depois leia lá no finalzinho do capítulo 5, ok? Exato. Dario, o reino da Média-Pérsia invade Babilônia e assume o reino, matando Belsazar, certo? Belsazar morre. Aí existe a possibilidade, diz aí os especialistas, né, os historiadores, que Belsazar tenha reinado por 10 anos na Babilônia, certo? Então, era o último ano. Como é que eu sei que era o último ano? Porque o capítulo 5 fala pra gente que ele morreu. Sim. E quando ele morre, né, Dario assume o trono da Babilônia, e aí o capítulo 6 acontece no primeiro ano do reinado de Dario. Exato. Certo? Aí é o seguinte, quando vem para o capítulo 7, e, gente, eu queria propor uma coisa para vocês. A gente precisa aprender a fazer um exercício, tá? Peraí, rapidinho. Fica salvo sim, Fica Eline. salvo, Fica salvo gente. sim. Isso, ó. Depois, Tá? quando acabar aqui, vocês entram no nosso IGTV, aqui no Instagram mesmo. Tem uma playlist, uma série lá que chama Estudos Bíblicos. Tem desde o capítulo 1 até o capítulo 6, que foi da semana passada. Então, vocês assistem lá. E quem quiser assistir pelo YouTube, pelo Facebook, na nossa bio, no nosso perfil do Instagram, tem o link do nosso canal e o link da nossa página. Mesma coisa para o pessoal que está aqui no Facebook e no YouTube, já tem lá todos os vídeos das semanas anteriores. Então, assim, ó, eu e a Lígia, a gente já começou a live dizendo que hoje a gente vai ler até onde der, bem devagarzinho, Exato. com calma, analisando ponto a ponto, tá bom? E outra coisa, vai pro texto, se você já conhece esse texto, legal, muito legal, mas tenta ler esse texto como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo o texto. Porque até mesmo aqui, para quem já conhece o texto, ninguém soube responder a pergunta que a gente fez. Porque entendeu? A gente sempre fala isso desde o estudo 1, amiga. Que a gente precisa encarar o texto como uma narrativa e que todos os detalhes são importantes para a gente entender o contexto. Então, para você, de repente, você já leu 22 vezes esse texto, você passou despercebido por esse detalhe. Quando a gente perguntou, você não se ligou de primeiro o que era. Mas agora você entendeu que os capítulos não estão em ordem cronológica e que por isso, no momento aqui, Dario é o rei, de repente muda e o rei é Belsazar. Então, assim, essas informações, eu vou até repetir, né? Uma coisa que eu sempre digo. A Bíblia é muito intencional, por isso ela tem que ser lida com bastante cuidado e atenção. Não são interessante é que... Não são detalhes Não. Então, todas as vezes que um capítulo começar trazendo a informação de que foi no primeiro ano do fulano de tal, ou que foi no terceiro ano do fulano de tal, isso é extremamente importante para a narrativa, certo? Então, assim, vai ser poucos capítulos em Daniel que não vai começar assim, e no terceiro ano do fulano de tal, ou no quinto ano do fulano de tal. Não, então, assim, os capítulos dentro de Daniel que não começaram dessa forma, é porque eles já estavam inseridos dentro de algum desses anos, ou porque não importa bem necessariamente o ano que aquilo aconteceu que está registrado. Sim. Agora, quando mencionar foi no ano tal, é porque isso aí é extremamente importante para a narrativa. E assim, todo começo de capítulo em Daniel, todo começo de capítulo começa desse jeito. Começa desse jeito. Começa entendeu? pontuando em que período isso aconteceu. Até Sim, porque então, o livro observe, ele é repleto, observe. ele é repleto de datas, de
de informações históricas, de coisas, de cálculos e de coisas que a gente vai ver mais para frente também. Então, é importante a gente realizar esse exercício aí toda vez que for ler Daniel. Mas aí no Sim, 2 ele começa a contar a visão dele. certo. Então, Né? a gente já entendeu que o que ele sonhou foi Entendemos. no primeiro ano do reinado de Belsazar. A Uhum. gente já entendeu que a gente está voltando no tempo aqui, Sim. certo? Então, vamos ver o que foi que ele sonhou no primeiro ano do reinado de Belsazar. Que Uhum. é tão importante assim para ele ter mencionado o que foi no primeiro ano do reinado de Belsazar. Sim. Certo? Então Uhum. vamos lá. O verso 2: Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Tá, Então então saí. vamos por partes então. Vamos devagarzinho, né? Então o que foi que ele viu? Ele começa a dizer aqui o seguinte, né? Que ele estava olhando durante uma visão da noite e Uhum. eis que os quatro ventos do céu Uhum. agitavam o grande mar. O que Exato. que isso significa, né? Você vai perceber que agora vai começar aí uma cadeia de simbolismos, Uhum. né? Vai começar aí uma chuva de detalhes e de informações que a gente vai precisar entender um pouquinho do contexto histórico, cultural, do lugar onde Daniel estava, né? Da época que ele Uhum. viveu, para a gente poder compreender, né, o que ele estava querendo dizer. Porque essa linguagem para a gente é totalmente esquisita. Uhum. Né? Totalmente esquisita, não faz o menor sentido na nossa cabeça, né? Então Sim. aqui ele fala, né, de quatro ventos do céu agitando, né, o grande mar, e aí agora pode continuar ali, pode Aí continuar. no verso 3 ele diz: Então saíram da água quatro bestas enormes, cada uma diferente das demais. Então aqui a gente vê que era uma diferente da outra, né? Sim. Ele já deixa Então claro. ele vê os ventos agitando o mar e do mar Sai. saindo quatro bestas ou quatro animais. É só Exato. para trazer algumas informações, Li, né? É, é interessante porque a visão, ela aqui você dá para fazer uma ponte interessante, sabe com o quê? Com a criação. Porque se você observar bem, a, a criação, a terra, ela também estava envolvida em água no começo. Você volta lá para Gênesis capítulo 1, certo? E os quatro ventos aí que o Daniel ele menciona, né? Ele de novo trabalha a questão do 4. Só para a gente recapitular uma coisinha que a gente já viu, né? No passado, aqui no nosso estudo, o número 4 dentro da tradição judaica, né? Se eu falar numerologia, o pessoal vai achar que é misticismo, né? Vão achar que é Mas não é misticismo. misticismo, tá? Não tem nada a ver com misticismo. Mas dentro da numerologia judaica, o número 4 representa a universalidade. Lembra da estátua lá do sonho do Nabucodonosor? Ela também tinha quatro partes. Uhum. E lembra que a estátua lá do Nabucodonosor, ela falava, ela trazia uma mensagem para âmbito mundial? Exato. Lembra disso? Uhum. Então aqui são detalhes que o texto vai começar a trazer, que a gente vai começar a conseguir fazer algumas pontes. Então aqui o que dá a entender logo no comecinho é que quando ele fala a respeito disso, parece que essa visão que Daniel está tendo também tem referência com alguma coisa de âmbito mundial. Sim. Certo? Uhum. Então, assim, são os detalhes que o texto traz para a gente poder ir fazendo Essa as conexão. pontes. Uhum. Né? Essas E pontes. aí para você que está chegando agora, para você que nunca ouviu falar disso, de novo, reassista os episódios passados para você não ficar muito, muito perdido. Tá? Exatamente. Aí no Então verso pode 4 continuar. ele começa a narrar como são esses animais, né? As Sim. características. Então no verso 4 ele diz: a primeira besta era como um leão com asas de águia. Enquanto eu observava, as suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão sobre as duas patas traseiras como um ser humano
e lhe foi dada mente humana. Certo. Então, Mas vai aqui, lendo, depois a gente pode volta. ir lendo? Ou, Então se tá. você quiser, Então, aí pode ir lendo. a dica é a seguinte: se você é uma pessoa como eu, que às vezes vai se perdendo conforme vai entrando muita informação, pega um marca-texto ou uma caneta e um post-it, um pedacinho de papel e anota, grifa as palavras que você percebeu que são importantes aí, para você entender depois, tá bom? Verso 5. Vi então a segunda besta, estamos no segundo animal, e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se, devore a carne de muitos. Verso 5. Pode continuar, pode Verso continuar. 6. Em seguida surgiu a terceira besta, ou seja, o terceiro animal, que se parecia com um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. E lhe foi dada grande autoridade. Verso 7. Então, em minha visão, naquela noite, vi uma quarta besta, o quarto animal, terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo dos seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Ok, paramos por aqui. Paramos aí, ele descreveu os 4 animais. Então vamos lá. Quais são as semelhanças entre os 4? Vamos lá, gente. Vocês não quiseram participar na hora que a gente perguntou do rei, que estava mais fácil de achar? Agora Por a isso que gente eu não falei, vai filha. privar vocês de participação, tá? Agora é ladeira abaixo. Agora é A ladeira. gente já avisou no começo, né? Então vamos lá. Vamos lá. Quais são as características que... Então vamos lá. O Vini já falou aqui, ó. Vamos trabalhar as semelhanças primeiro. Asas. Que mais? Que mais? Mais? De semelhança. Você aí no Face aí também. Que mais? Que mais de semelhanças? Vamos lá, gente. Entre os 4 animais. Vocês estão lendo o texto junto com a gente, certo? Então, quais são as semelhanças que existem entre as 4? O Vini falou de asas. Que mais que a gente observa aqui? Ou o que foi que chamou sua atenção no texto? Ó, a Carol Vamos lá. disse cabeças. Cabeças. Que mais, gente? Que mais que a gente encontra aqui? Isso aqui é uma conversa, tá? O Fábio tá dizendo no Facebook, do YouTube, todos são estranhos, não fazem parte da flora da fauna normal. Da fauna. Fauna. Não são animais, uma parte são conhecidos, mas eles não existem, né? Com essas na verdade, são animais híbridos, né? Híbridos. Você tem animais híbridos aí. Se você já assistiu Jurassic World, adoro Jurassic World. Adoro. Né? Você vai entender o que é um animal híbrido, Exato. Né? É mistura de raças, né? Então, aparentemente é o que a gente tem aí. Quer dizer, a gente tem 2 animais híbridos e um normal, porque o urso não tem nada. O urso não tem nada. O urso não tem asa, não tem chifre. A única coisa é que ele é penso, só isso, mas... E que ele tem as 3 costelas. Mas as costelas é resto de comida, né? Exato. Não é algo que sai dele, não é parte do corpo. Esse negócio do urso ter 3 costelas dá a entender assim, ele terminou de devorar uma presa e ficou só ali. Sobrou 3 costelas pra fora. Ficou ali entendeu? palitando. É isso. Entendeu? Palitando o dentinho dele lá. Então vamos lá, o que mais? A Madigiane disse, eles estão em pé. Mas, fica em pé, né? O único que está em pé sobre a pata traseira é a primeira besta. Isso mesmo. Né? Se bem que daí porque o urso... a ordem para o urso levantar... Então, mas o urso quando vai atacar, ele levanta mesmo. Então isso já é do urso, entendeu? O urso não ataca sobre 4 patas no chão. O urso, quando ele vai atacar, ele ataca sobre 2 patas. Exato. Que mais, gente? Que mais? Quais são as semelhanças entre esses animais? São fortes, o Macenildo disse. Os 3 são fortes. Que mais? Os 4 são fortes. 3, embora o quarto seja... Embora o quarto seja muito estranho, muito esquisito, né? Ele também é forte. Engraçado. Gente, tem uma... Não sei quem disse que bestas representam reinos. Nós não lemos ainda isso. Nasceu de 3 meses aí, cara. A Irene disse que subiam do mar. Sim, os 4
saem do mar, né? Chifres, né? Você encontra chifres em dois, né? No quarto e no terceiro, certo? Exato. No quarto e no terceiro. Então vamos lá, quais são as semelhanças? A gente precisa observar os detalhes, gente. Tem uma coisa aqui que ninguém falou. Fala. Amiga. E aí, Li? Não, eu queria que você falasse. Não, fala. Vamos falar tudo. Falo logo de uma vez? Vamos falar. Tá. Então vamos lá. Os 4 animais, embora eles... O mais normal dos 4 seja o urso, certo? Leão, leopardo e urso são animais altamente carnívoros, Sim. né? Altamente agressivos, certo? Certo? Eu tô certa na minha observação? E você observa aqui que eles devoram muita carne. Sim, são ferozes, animais ferozes. Nós temos 3 animais da fauna que são ferozes, certo? Cada um dentro da sua espécie, mas são ferozes, certo? Mas aqui nós temos uma questão interessante. Quem que é o rei dos animais terrestres? É o leão. É o leão, certo? Então você está começando com... O rei da selva. Com o rei da King selva, of the Jungle. O rei da savana. O rei da... Tudo bem que até onde eu sei, ele só abana o rabo o dia inteiro e fica deitado, esperando comida, né? Folgado. Leoa, mas tá bom, mas enfim, não vamos entrar no assunto agora. Enfim. Ai, Deus. Mas enfim. Fica só na sombra esperando a mulher caçar, mas tá bom, vamos deixar. Olha, o último leão que eu vi, eu perdi totalmente o respeito por ele ali. Eu fui no zoológico de Belo Horizonte. Fia, eu cheguei. Eu gosto muito dos felinos, né? Fui lá ver o bichinho. Mano, ele tava deitado com as 4 patas viradas pra cima, tomando sol. Com a cabeça virada pro lado e a língua pra fora, mano. Mas é isso, você sabia que os leões, eles dormem 20 horas por dia. E cara, eu olhei aquilo e desacreditei. E justamente pelo fato deles serem carnívoros e comerem muita carne, demora muito a digestão e eles ficam nesse estado letárgico, tipo de Mano, estado vergonhoso. Ele tava com as coisinhas tudo pra cima, com a língua pra fora. Eu falei, cara, que é isso? Aí eu falei, desisto. O difícil é você encontrar o felino acordado. Por exemplo, o leão acordado na natureza, tudo bem. Agora, né, se ele tá alimentado, se ele tá num dia normal... E eu acho que ele tava alimentadinho, ó, tava tirando um ronco com a linguinha até pra fora. Aí eu falei, vou ver o tigre. Falei, o leão não tá, perdeu o respeito, cara. Cheguei na jaulinha lá do tigre, só tava ouvindo os urros da tigresa brava pra caramba e o tigrão com a pata deslocada. Falei, mano, tomou uma surra da tigresa, cara. Esses caras têm, meu? Os felinos são muito parecidos nos hábitos. Então, assim... Vamos lá. O Lucas está dizendo que é interessante a visão dos animais ferozes e carnívoros. Mas então, estamos falando aqui. Os 3 são felinos, os 3 são ferozes. O que mais você ia dizer sobre isso? Então, você observa que existe aqui uma descrição de temperamento e personalidade. Perfil psicológico. Tá? Perfil psicológico. Porque você está tendo uma descrição aqui de comportamento. Embora nós não saibamos ainda o que isso significa, né? Sim. A descrição que Daniel está dando aqui é de perfil psicológico. Quando você volta para o capítulo 2, lá de Daniel, que você também tem uma visão em 4, né? São 4 metais que aparecem na visão, certo? Sim. E você começa do metal mais valioso para o menos valioso, você começa no ouro e termina no ferro, né? Você também observa que a descrição que é dada ali, e lá em Daniel 2 a gente já sabe que são reinos, porque Daniel diz isso, né? Sim. Você observa que os reinos que foram descritos na figura dos metais não é por causa do seu perfil
psicológico, mas é por causa da sua função, da sua imponência. O primeiro é o primeiro porque é o mais rico. Uhum. O segundo é inferior em tudo. Uhum. Na riqueza, no poderio bélico. O terceiro, ele é inferior, mas ele tem uma diferença lá na estátua. É extremamente influente e inteligente. Uhum. Expansivo. Sim. E o último é muito, né, é muito forte. Né? A sua força é muito bem pontuada lá. Né? Uhum. Derrama muito sangue, né? Muito forte. É muito guerreiro, é do combate. Sim. Então, quando você vem para o capítulo 7, a sensação que dá é que está sendo mostrado de novo, talvez para Daniel, uma coisa que ele já tenha visto. Só que agora com outras características. Sim. Né? Algo que Daniel conseguiu identificar que aquilo queria dizer sobre reinos, por exemplo, sobre Pode ser. poderios, de repente. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Então aqui a gente tem 2 animais com asas. Uhum. O que representam as asas, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender também. Asas, quanto mais asas... Não é quanto mais asas, porque eu nunca vi um animal com muitas asas mesmo, né? Se eu visse, eu ia achar muito esquisito. Mas asa denota velocidade, né? Rapidez, agilidade. Uhum. E é engraçado que um dos animais aí do capítulo 7, que é descrito com asas, naturalmente ele já é muito ágil, que é o leopardo. Sim. Pode não ser o animal mais rápido do mundo, porque a gente sabe que, se eu não me engano, é o guepardo, né? Que é o animal mais ágil do mundo, mais rápido, mais veloz. Mas o leopardo também é muito veloz. E aqui ele tem 4 asas, o que deixa ele mais veloz ainda. Sim. Certo? Então, assim, eu quero fazer um salto e é a primeira vez que eu vou fazer isso aqui. Tá? Porque eu acho muito legal a gente poder descompartimentar o capítulo 7 para poder entender, né, numa sequência o mais lógica possível o que foi que ele sonhou, que ele viu na visão dele lá. Sim. Tá? Então aqui a gente vai pular, tá bom? O verso 8, vai pular ali o verso 9, o verso 10, tá? Vai pular o 11 e a gente vai direto pro 16, ou melhor, pro 15. Pro 15, Porque pra gente já poder entender o que representam pelo menos os animais hoje, sabe? Sim, E poder se ater um pouquinho nisso. Tá. O verso 15, então, começa dizendo: Eu, Daniel, fiquei perturbado com o que tinha visto e minhas visões me aterrorizaram. Ah, não é pra menos, né? Não é pra menos, né? Até porque a gente já pensou aqui, né? Não tá escrito, mas a gente pensou, ele já se ligou que era um negócio grave, né? Talvez, né? Fazendo lembrando lá da estátua do rei. Dos 4 metais. Aí ficou aterrorizado. Verso 16. Por isso aproximei-me de um dos que estavam em pé junto ao trono e perguntei o que tudo aquilo significava. E ele explicou: essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão da terra. Ou seja, já explicou. 4 bestas, cada uma um reino. Então a gente precisa entender uma coisa. O que representa a besta? Representa ou um rei, ou aqui no caso, reinos, certo? São 4 reinos que ele vê na visão. Isso. Certo? E as características desses reinos eram de muita crueldade, se você observar bem. Sendo que de todos eles, o mais cruel de todos eles era o último reino. É o último. O último reino é pior do que os outros 3 que vêm antes dele. Sim. Na descrição. Tanto que o verso dá uma ênfase nisso, dizendo que ele era terrível
assustador e muito espantoso, forte. Ou né? seja, deu uma ênfase nesse fato da, né, da crueldade. Exatamente. Aí, Exatamente. pode Sim. falar, amiga. Não, aí ele Não, não pode falar. no verso 17, ele diz: essas quatro grandes bestas representam quatro reinos que surgirão da terra. No 18, ele dá um detalhe Sim. importante. No final, Sim. porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo e eles dominarão para todo sempre. Ou seja, aqui, em semelhança ao que aconteceu lá na estátua, quando ele recebe a visão, e a visão é assustadora também, e também tem todo aquele juízo perante os reinos que vão caindo e vão surgindo outros e tal. No final, existe uma mensagem de esperança para o povo de Deus. E aqui, Sim. igualmente, Daniel tem a explicação do que é a visão dele, mas também tem uma esperança no final. Né? Apesar dos Exato. animais serem terríveis, assustadores e as coisas forem horríveis, mas no fim, o povo de Deus pode ficar tranquilo que É muito interessante você mencionar isso, porque então isso significa que Daniel está tendo uma visão, ou sonho, como ele fala aqui, um né? sonho. Uhum. Bem parecido com o que Nabucodonosor havia sonhado. Sim. Pergunto, seriam esses quatro grandes reinos aqui os mesmos da estátua? Ou seriam outros quatro que surgiria diferente da estátua? Uhum. E aí eu faço outra pergunta. Pelo que a gente leu aqui, tem mais semelhanças com a estátua ou tem mais diferenças? Por que eu pergunto isso? Se o texto é semelhante, o assunto é o mesmo. Só que agora, ao invés dele estar descrevendo os reinos, recebendo a descrição dos reinos, pela função deles, certo? Sim. Agora ele está trazendo outras características daqueles mesmos reinos da estátua. Porque naquela circunstância, para Nabucodonosor, o que bastava, entre aspas, saber eram as sucessões dos reinos e de que o reino dele ia passar, que viriam outros que também passariam e que ao final todos passariam e somente o reino de Deus é que permaneceria para sempre, né? Aqui Certo. ele está dando detalhes mais específicos do que aconteceria durante esses períodos com as pessoas, né? E tudo mais. Me parece. Exato. Não sei. Bem pontuado. No capítulo 2, a gente não tem tantos detalhamentos assim, com exceção do último metal. Exato. Porque o último metal tem muita informação. Uhum. Aqui você começa a descobrir muito mais informações sobre esses reinos, né? Sim. Agora, uma coisa que a gente precisa aprender a fazer na nossa vida é conseguir segurar na Bíblia, né? Aquilo que a gente acredita. Certo? E se não tiver uma informação bíblica, certo? A gente precisa estudar na história, ok? Para ver se a gente consegue identificar. Outra coisa. Lembra que quando Nabucodonosor sonhou, Daniel e Nabucodonosor só tinham a identidade do primeiro reino. Sim, só sabiam que Porque era o primeiro reino foi revelado para eles ali. Tu és a cabeça de ouro. Exato. Sabe quando que Daniel foi descobrir? Pelo menos é o que dá a entender. Uhum. Que na verdade, qual era a identidade dos próximos reinos? A gente só vai falar isso, sabe quando? Quando a gente for ler os outros capítulos. Sabe por quê? Porque não tá tudo, a revelação não veio tudo de uma vez, pá, entendeu?
Exato. Começou lá em Daniel 2, agora há uma explicação um pouco maior, uma ampliação aí desse conhecimento, de alguns outros detalhes psicológicos, inclusive, como a Mayara disse. Só que nós vamos continuar até o fim do livro de Daniel, acrescentando informações e detalhes para Exato. identificar tudo isso. Por isso que é muito importante você ter dito isso, amiga, e ter dito lá no começo também. Segurem a ansiedade de vocês e principalmente se assim, esqueçam que as coisas que para trás ficaram. Se você já estudou o livro de Daniel alguma vez, já te explicaram, você já leu, você já. Então, assim, como se você estivesse lendo pela primeira vez, segure sua ansiedadezinha no seu coração e permita-se ir descobrindo as coisas aos poucos, conforme a narrativa vai revelando. É isso aí. Porque Então, aí assim, você vai conseguir perceber esses pequenos, que não são coincidências, então, são detalhes que vão se aprimorando ao longo da narrativa. cara, tem um amigo que tá aqui, olha, é o Matheus, né? Ele faz teologia, vou dar um abração pra ele. Teus, beijinho. Ele falou assim, Mayara, minha professora. É ele que é meu professor. Porque a maioria das coisas que eu tô passando aqui, eu tenho aprendido tudo com ele. Então, Olha, Teus, ajuda nós aí, tá? Bem-vindo, Matheus. Se você é amigo da minha amiga, você é meu amigo também. É isso aí. Então, assim, vamos ver se a Bíblia traz pra gente alguma informação a respeito, se existe, né, alguma identificação de reinos com esses bichos, certo? Sim. Para ver o que a gente consegue descobrir a respeito disso. Uhum. Então, assim, o primeiro texto que eu quero ler fora de Daniel, certo? Porque a gente, desde o começo já disse que hoje a gente vai ler até onde der. Gente, não Né? estressa, não se acalma. É 1000 vezes melhor a gente entender um verso bem entendido do que passar o capítulo inteiro e sair boiando sem entender lhufas, né, do que está sendo escrito ali, né? Então, por exemplo, abra sua Bíblia aí em Jeremias. Jeremias capítulo 49, verso, por exemplo, o verso 19 e o verso 22. Só para a gente entender, Jeremias, ele foi um profeta que foi... Agora eu nunca lembro. Eu vou falar as duas coisas, se tiver errado, vocês me dão um desconto, né? Contemporâneo e conterrâneo, né? Contemporâneo. E o que é o conterrâneo? Eu nunca lembro. Conterrâneo é quando você nasceu na mesma terra. Então, eu e você nascemos na mesma cidade, somos conterrâneas. Jeremias era contemporâneo. Ele viveu na mesma época. Mas não é. Mas ele era conterrâneo também, não nasceu em Judá também? Não lembro. Então, eu acho. Enfim, eu acho contemporâneo com certeza, certo? Agora, conterrâneo nós vamos... Conterrâneo, a gente confere depois. O que eu quero dizer? De Daniel. Tá? Então, assim, muito de Daniel, para a gente poder entender, a gente precisa ler o livro de Jeremias. Sim. Senão, nós não vamos compreender. E aqui, Jeremias, é interessante que ele tem várias profecias contra alguns lugares, inclusive contra a Babilônia. Sim. Inclusive, Babilônia, ela é comparada, por exemplo, no livro de Jeremias, com alguns dos principais inimigos de Israel no passado. Moabe, Edom, certo? Por que eu estou falando isso? Porque aqui, a partir do capítulo 48, a gente encontra uma profecia que é contra a Babilônia. E aqui Babilônia, ela é chamada de Moabe e Edom. Ela é comparada a Moabe e Edom, que foram aí inimigos, né, do povo de Israel. E aí, em Jeremias, aqui no capítulo 49, que faz parte do mesmo contexto do capítulo, né, 48, o texto diz assim, aqui, ó, 49, verso 19, diz assim, eis que assim como o leão sobe da floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde, assim no momento farei com que Edom fuja dali. E estabelecerei sobre ele a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Aí quando você vai para o verso 22, diz assim,
E eis que um inimigo, como águia, subirá, voará e estenderá suas asas contra Bosra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está com dores de parto. O primeiro bichinho que nós lemos aí era um leão com asas, né? Uhum. Quando você vai para a história, e aí eu queria ter trazido... Você não foi para a Turquia, né? Não. Quando você vai para a Turquia, principalmente no Museu de Istambul, lá você encontra no Museu de Istambul um pedação, mas um pedação mesmo, do Portal de Istar. Portal de Istar. Uhum. E só corrigindo a informação aqui, né? Não, é isso mesmo, tá certinho. Portal de Istar. Como que era a fotinho do Portal de Istar? No Portal de Istar você tinha uns tijolos azuis, lindos, lindos, lindos assim. E você tinha um desenho. E esse desenho era de um leão com asas. Uhum. O que significa isso? Isso aí, gente, era uma representação nos tempos antigos de Babilônia. Babilônia, ela já era reconhecida como um leão com asas. Uhum. Não sei se você está procurando alguma coisa aí Tô Liz, a procurando aqui respeito para ver se disso. eu acho a foto, que aí eu jogo aí no celular e ponho na tela para você. Top. Tô só tentando achar uma boa que achei. Achou? Achei. Vou jogar aí no coisa. Então a Lígia vai mostrar para vocês essa foto do Portal de Istar, que da Babilônia é uma das poucas coisas que restou, né? Que a gente sabe que depois da destruição ela virou ruínas e a cidade nunca mais ela foi reconstruída. Eu vou Então, jogar aqui, peraí. Que vai enquanto a Li vai jogando parecer pra... que tá pausado aí só porque eu preciso salvar no celular. Mas peraí. como um leão com asas, Essa aqui? essa aqui mesmo. Então, olha só que interessante. Isso não é uma réplica, tá? Isso daí é Não, uma é a foto foto tirada do portal original da época de Daniel, tá bom? Então você tem ainda esse negócio ainda lá no Museu de Istambul, na Turquia, né? Então veja, você tem um leão e esse leão ele tem asas. Porque a Babilônia era reconhecida naquela época como um leão com asas. Por quê? Por causa da sua força, por causa do seu poderio. Certo? Então, se o primeiro bicho lá representa a Babilônia, certo? Então, realmente, o que Daniel ele está vendo, certo? Realmente o que Daniel está vendo é a mesma coisa que Nabucodonosor sonhou. Sim. Só que agora, muito mais detalhes vão ser trazidos para ele na visão que ele teve. Sim. Está sendo Certo? ampliado o panorama ali da história para que você entenda outros detalhes que agora são importantes para a gente entender os períodos ali e tudo mais, né? Exato. Aí, o segundo animal, né? Uhum. Que é um urso. O urso. Por que que o segundo animal, que seria o segundo reino, ele é descrito como um urso? Por causa da sua crueldade. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre a crueldade de um urso, a Bíblia fala. Eu vou passar só os textos bíblicos aqui para vocês lerem depois. Se você ler, por exemplo, 2 Samuel 17, verso 8, você tem essa referência. Provérbios, capítulo 28, verso 15, também fala. Amós, capítulo 5, verso 19, também vai falar sobre isso. Entendeu? E aí é o seguinte, o segundo reino a gente já sabe quem é. Por quê? Porque no capítulo 6 a gente descobriu a identidade. Média-Pérsia. Uhum. Então por que que a Média-Pérsia ela foi comparada com um urso, né? Uhum. Tudo tem um porquê, né? Nada está no texto bíblico por um acaso ou, entendeu? Tudo tem um porquê, é intencional, como eu disse no começo. Justamente pelo lado agressivo. Uhum. Os persas eram muito agressivos, né? Muito, muito, muito agressivos. Quando a Bíblia menciona assim, ele se levantou e se levantou sobre os dois lados, mas um lado era maior do que o outro.
lembre-se que a Média-Pérsia é uma junção de dois impérios, Sim, o Império o Medo Medo e o Império Persa. Por que primeiro é Média-Pérsia? Porque quem era suzerana, né? Naquela época era a Média. A Média era suzerana da Pérsia. Só que depois você vai acompanhando a história, você percebe, por exemplo, quando chega em Esther, leia lá depois Esther capítulo 1, por exemplo, os versos 7, 8 e 9. Você vai ter Pérsia Média e não mais Média-Pérsia. Por quê? Porque chega um momento que a Pérsia, ela assume a suzerania. Sim. Certo? Então, quando menciono o urso assim, penso para um dos lados, demonstra o quê? Essa dualidade de poderes. Você tem Ciro, que é persa, que é o rei do império. Você tem Dario, que é medo, que é o rei de Babilônia, como a gente viu na semana passada. Então, assim, por causa da sua agressividade, né? Por causa da sua destrutividade, ele é comparado. Só que aí é interessante que você vai ler algumas literaturas da época, por exemplo, né? E aí você descobre que os persas, eles eram chamados de urso também. Eu achei muito engraçado isso aqui. Porque eles bebiam muito, como os ursos bebem água, né? Eles gostavam de beber muito. E eles também eram muito cabeludos, eram muito peludos e eram muito agitados, por isso que eles eram comparados a um urso. Então isso você... Não tá, né? Errado não tá. Não, isso está no Talmud, né? É o Talmud que traz essa referência pra gente, certo? Ah, Mayara, quem que é quem que representa o leopardo? Eu não sei, porque o capítulo 7 não revela. Então a gente só vai parar Entendeu? por aqui, Então, porque vai, daqui a pouco, a gente tem 4 minutos para finalizar aqui no Instagram. E é isso, gente. A gente não vai encerrar esse assunto aqui hoje. A gente tem que continuar estudando os outros versos do capítulo 7. Mas percebam, o que não disse no capítulo 7, vocês esperem e vão. em algum momento vai ser dito. Em algum momento vai surgir a informação. Mas a proposta aqui é a gente estudar o que o capítulo está querendo dizer, o que a narrativa está tentando dizer naquele capítulo com aquelas características que estão ali. Então, guarde a sua ansiedade para os próximos capítulos e até que a revelação seja totalmente preenchida, porque o que o capítulo 7 não disse, a gente não vai considerar agora, porque a gente está estudando. Não, e sem mencionar que a gente já deu uma antecipação aqui. Sim. Porque quando Daniel teve essa visão, quem estava no poder ainda era Belsazar. Sim. Então ele não sabia ainda que era Média-Pérsia, ok? Então assim, a gente já sabe por quê? Porque a gente já leu na semana passada que tem outro império. Então é uma questão de lógica. Então assim, as primeiras coisas que a gente tem que ir observando no texto são os detalhes que eles trazem, ok? E aqui o lance é o seguinte, a revelação que Deus estava dando para Daniel era uma revelação que a princípio era a nível mundial. Só que a princípio, daquela revelação que Daniel estava recebendo, a parte que ele estava vivendo era a parte do leão com asas, a parte da cabeça de ouro. Exato. Certo? Então assim, tudo que Daniel mais queria na vida é que Babilônia passasse, porque Babilônia foi quem havia levado o povo dele a cativeiro, tirado a liberdade, certo? O cativeiro babilônico, ele é um pouquinho pior que o cativeiro egípcio em muitos aspectos, muitos, que não dá tempo de trabalhar agora. Só que assim, ao mesmo tempo que a notícia era boa, a notícia também era ruim. Porque assim, Deus estava falando para Daniel o seguinte, Babilônia vai passar, mas coisa pior que Babilônia vai surgir. E é uma atrás da outra até que chegue lá no final. Até que chegue o alívio cômico, porque para mim o final é o alívio cômico. Sabe o filme de drama que tem que ter o alívio cômico para você não chorar o filme inteiro? Então até chegar o alívio, muita coisa vai acontecer. Então assim, eu já deixo uma lição para nós que estamos passando por um período pandêmico, insuportável, que a gente já não sabe mais quando é que vai acabar esse negócio, porque a gente já não sabe mais o que é saúde pública e o que é política. Então o lance é o seguinte, até chegar o alívio,
pode ser que muita coisa ruim ainda aconteça. Sim. Mas não perca a fé por causa disso. Você vai ficar perturbado, como o Daniel ficou. Pode ser que coisas aconteçam, como aconteceu com o Daniel. Mas não perca a fé. Continue procurando por respostas. Entende? Isso. Olha só, amigos, a nossa live vai se encerrar. Então, você que não assistiu os vídeos anteriores, todo domingo a gente está aqui às 3 da tarde, horário de Brasília. Então, se você perdeu os anteriores, corre lá para assistir os anteriores, para que na semana que vem a gente continue o capítulo 7 e a gente finalmente finalize ali o capítulo 7 e para a gente... Ou não, né? Ou não, né? É verdade, a gente não pode prometer. Mas aí a gente continua os próximos capítulos depois. Amiga, obrigada, viu, por mais um estudo aí com a gente, viu? E tamo junto semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. E convidem os amigos de vocês se vocês gostaram e compartilhem aí também com os amigos que perderam hoje, beleza? Amiga, vamos nos despedir aí dos amigos e finalizar aqui, para depois finalizar aqui. E assim vai. Beijos para todo mundo que tá mandando comentário. Não vai dar tempo de ler, gente. Mas obrigada por vocês terem participado aqui com a gente, tá bom? Semana que vem, 3 da tarde, estamos juntos. Não percam, tá bom? Um beijo. Beijo, amiga. Beijo.